Como vai, amigo e amiga que está assistindo esse vídeo, o qual quero levar a vocês mais uma mensagem de fé. Veja bem, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, a intenção dessa mensagem é de transmitir para você a palavra de Deus e também você venha se encher de fé. Amém? Então, vamos lá. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 e diante. Diz assim: por isso vos digo, aqui quem está falando é o Senhor Jesus. Vamos lá? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí o próximo versículo ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então veja bem, aonde eu quero chegar, aonde eu quero refletir com a senhora, com o Senhor, nesse instante. Versículo 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a
sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, veja bem, muitas pessoas hoje, elas dizem ter uma fé, vêm à igreja, mas essas pessoas, elas vêm, mas elas não se esforçam, para buscar o reino de Deus, porque não basta só vir à igreja. Vir à igreja é importantíssimo, mas não é somente isso. Não é somente vir à igreja. A pessoa, ela tem que buscar o reino de Deus, estar buscando Deus em todos os lugares. Não é sair orando pela rua, louvando, não. Buscar a Deus, o reino de Deus, é obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus. Como assim obedecer a palavra de Deus? É a pessoa se desviar do mal, das más amizades, dos maus comportamentos. Por exemplo, falar palavrão, brigar, ter mágoas das pessoas. É claro, nós somos vulneráveis a sentimentos se alguém vem e nos maltrata. Mas qual que é a vontade de Deus? O que Ele nos ensina? Irai-vos, mas não pequeis. Então quer dizer, aconteceu uma situação assim, vieram e me agrediram verbalmente. O que eu tenho que fazer? Guardar o coração. Pedir para Deus abençoar essa pessoa. Por isso que não basta somente ir na igreja. Ir na igreja é importantíssimo. Mas a pessoa, ela tem que obedecer a palavra de Deus. Perdoar aquele que ofendeu, aquele que veio com palavras de agressão. Não é fácil, não é fácil, mas também não é impossível. Então, buscar o reino de Deus é a pessoa, ela buscar estar ligada a Deus. Meu Pai, meu amado Deus, orar em casa. Não orar para que os familiares ouçam. Não para se mostrar. Não. Você tem que orar com a intenção de buscar a Deus, não de se mostrar. Tá certo? Então, aqui diz que a pessoa, nós, para sermos supridos nas nossas necessidades, primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, buscar aquilo que agrada a Deus, o que Deus quer que nós, da forma que nós venhamos viver, que nós venhamos viver da forma que Deus se agrada, não da forma que eu me agrado. Porque se eu for viver da forma que eu sinto, da forma que eu acho,
eu não vou tomar posse do reino de Deus. Eu não vou fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o nosso eu pende para o mal. Por isso que Deus, Ele nos dá a palavra dele, para que nós venhamos obedecer a voz dele. Porque se nós vivermos separado da direção de Deus e venhamos viver conforme nós pensamos, nós vamos se dar mal, muito mal, tá certo? Então, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, quando você busca o reino de Deus e a justiça de Deus, as coisas vão ser acrescentadas. Deus, ele vai te abençoar. E você buscando o reino de Deus, buscando a justiça de Deus, você está buscando a Deus. E é o que Deus quer. E quando você busca o reino de Deus e a justiça de Deus, a senhora, o Senhor está manifestando a fé. E a palavra de Deus, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a senhora, o Senhor usa a fé aqui e o Senhor abençoa ali. Você usa a sua fé e você recebe. Tá certo? Você usa a sua fé e você se aproxima de Deus. E Deus se aproxima de você. Então, veja bem, não andeis ansiosos. Priorize a Deus. Priorize a buscar a Deus. Priorize buscar o reino de Deus. Porque aí as bênçãos vão te alcançar. Todos aqueles que estão buscando a Deus, as bênçãos passam a te perseguir. A bênção. Então, quando você agradar a Deus, a bênção te pega. A bênção te pega. Aí você vai ver como Deus é bom. Na verdade, Deus, ele já é bom. Ele já é bom. Porque ele nos amou de tal maneira que enviou o Filho dele, o Senhor Jesus, para morrer por nós. Veja como Deus é bom. Veja como Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus, ele sofreu, foi humilhado, machucaram ele, tudo por nós, pecadores, falhos. Então, com Deus, com o Senhor Jesus, você não perde. A senhora, o Senhor não perde. Então, pega firme, busque, não se preocupe com as bênçãos, não se preocupe se de repente você está passando por momentos difíceis. Se preocupe em buscar a Deus em primeiro, que aí sim essas outras situações que vem te afligindo, vem te deixando ansioso, vai passar, vai mudar, porque Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos e necessitamos, tá certo? Então, não andeis ansiosos, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá certo? Fiquem todos com Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.